Chegamos então à nossa última aula sobre a pergunta quem é Deus. A gente passou por alguns caminhos aí acerca dessa pergunta, tentando definir a teologia propriamente dita. Então a gente primeiro viu algumas concepções erradas acerca da pessoa de Deus. Depois perguntamos acerca do conhecimento de Deus, né? Como se chega ao conhecimento por meio da sua revelação geral específica. Depois questionamos sobre quem Deus é, indo então para os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. E agora a gente vai olhar um pouquinho para a ação de Deus, para as obras de Deus. Lá, quando nós falamos sobre identidade, uma das questões que a gente ressaltou é que a identidade e um dos aspectos principais para se entender a identidade de alguém tem a ver justamente com a história narrada e as ações de um personagem. Por exemplo, ao falar da minha história, eu falo também da minha identidade. O fato de que eu, muito cedo, comecei a estudar teologia, fui para os Estados Unidos, morei 7 anos lá. Ao voltar, fiz seminário, estudei psicologia. Então, algumas dessas histórias, elas ajudam justamente a compreender quem é o Wellington. E quando nós falamos de Deus, a narrativa bíblica conta acerca dessa revelação que Deus nos deixa acerca da sua história. Então a gente vai falar da identidade de Deus a partir da sua ação na própria Escritura. Nesse sentido, a gente tem vários autores que procuram justamente dividir a ação de Deus em sets, né, em atos, em acts, como se fosse uma peça teatral. Por exemplo, tem um livro muito bom do Michael Gowen, que ele vai falar sobre o drama das escrituras. E ali ele divide em 6 atos, que é o drama das escrituras, desde da criação, queda, redenção, até a glorificação ali, a eternidade, né? Quando a gente fala, então, sobre os atos de Deus, a gente precisa, então, primeiro, tomar ciência justamente do plano de Deus nas escrituras, ou das ações de Deus nas Escrituras. E dentro desse plano, a gente consegue perceber as próprias ações de Deus. Deus tem um plano definido para a história. E isso é apoiado tanto nos textos do Antigo quanto do Novo Testamento. A gente vê, por exemplo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, falar sobre as ordens de Deus, o Deus que predestina, o Deus que elege, o Deus que faz isso, né? Alguns utilizam até o termo decretos de Deus para falar do seu plano. No Antigo Testamento, a gente tem vários textos que falam sobre os desígnios de Deus, os desígnios que orientam como as coisas acontecem, né? O que a gente tem aqui, então, é a compreensão tanto no Antigo e Novo Testamento, é justamente a compreensão de um Deus todo-poderoso, de um Deus soberano, de um Deus que participa da história e que não só participa da história, mas um Deus que escreveu a história. E esse plano de Deus inclui alguns atos, como a criação, como a queda, a redenção, a eternidade, que são talvez os principais atos aqui do plano de Deus, né? E cada um desses atos não foi um ato escrito em reação ao que aconteceu, como se a redenção fosse reação à própria queda. Não, mas o próprio Deus, que conhece todas as coisas, planejou também todas as coisas para que elas acontecessem, né? Então a gente entende, quando fala das obras de Deus, de que por Deus ser eterno, seus planos são eternos, de que Deus tem liberdade de fazer escolha, que os planos de Deus eles devem culminar na glória de Deus, que os planos de Deus são eficazes e que Deus, no seu plano, ele também ele cria, ele preserva, ele governa, ele sustenta, ele redime, né? E quando a gente fala dessas ações específicas de Deus na história, nada mais do que a gente está fazendo do que definir a própria identidade de Deus. Por exemplo, quando a gente fala que Deus é criador, o que eu aprendo com isso? De que o ato de criar é um ato especificamente de Deus. Deus é quem cria do nada alguma coisa. É o que a gente fala da criação ex nihilo.
né? Deus não só cria, Deus ele governa todas as coisas. Olha, é isso que ele faz com o povo de Israel. Deus é quem governa o povo de Israel. Quando o povo de Israel espera por um novo Messias, a expectativa desse Messias é a expectativa de um Messias que iria governar. Jesus, então, ele, de certa forma, ele vem proclamar o que? O reino de Deus. O reino onde Deus é rei e governa todas as coisas. Deus é rei, é soberano. Jesus aparece como o redentor da história. Deus aparece como aquele que sustenta a história. O que eu quero enfatizar com todos esses aspectos que eu estou citando é justamente que a identidade de Deus ela pode ser vista a partir da sua própria ação no desenvolver do texto, né? Isso é algo muito interessante, porque quando a gente lê um texto para fazer teologia, seja ela sistemática, bíblica, uma exegese, um estudo bíblico, essa é uma das perguntas essenciais que a gente precisa fazer ao texto. Qual é a natureza de Deus? Qual é a ação de Deus no texto? Porque a ação de Deus no texto vai dizer sobre a teologia do próprio texto, aquilo que o texto quer nos ensinar acerca da pessoa de Deus e da ação de Deus. Então, na história da salvação e das Escrituras, no drama das Escrituras, a gente vê várias características da ação de Deus que o faz, então, como Criador, o preservador, o sustentador, o redentor, o Deus soberano, o Deus que está conosco todos os momentos. Essas são algumas dessas imagens que a gente consegue perceber a partir das próprias obras de Deus aqui no Antigo e no Novo Testamento, na junção aí do texto bíblico. Espero que as aulas que até aqui nós tivemos puderam, de certa forma, auxiliar nessa compreensão de quem Deus é, né? É claro que a gente poderia passar e falar muito mais acerca da pessoa de Deus. E por isso que eu coloquei alguns textos complementares aí. Em cada aula eu estou colocando alguns textos complementares, a fim de que não apenas você aproveite da aula, do conhecimento que é passado na aula, mas que também os textos o ajude a aprofundar acerca dos temas aqui tratados. Então essa foi a nossa aula de hoje. A gente pôde observar então um pouco da natureza e da identidade de Deus a partir das suas obras e a partir das suas ações.